Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Deixa eu novamente te dar uma informação, logo aqui no início desse programa. Eu não sei se você assistiu o vídeo de estreia, mas o meu objetivo aqui é trazer sempre para você uma boa notícia, do ramo do direito e, ao final, uma boa palavra de Deus para a nossa meditação e reflexão, ok? Esse é o meu objetivo aqui no canal. E hoje, eu tenho algumas boas novas para você, ok? Eu vou passar a dar uma de cada vez. Vou ser bem objetivo, eu creio que não vamos demorar muito e você vai receber as informações que você precisa. E se você gostar, no final, me ajude, compartilhe comigo também essas informações, porque eu tenho certeza que, além de ser valiosa para você, ela também vai ser valiosa para aquelas pessoas que fazem parte do seu relacionamento, ok? Bom, a primeira boa nova no mundo do direito, hoje, ela vem da Presidência da República. Essa semana foi publicado um decreto, você vai ver o número dele aí embaixo na legenda, dispondo sobre o serviço militar inicial feminino. É isso mesmo que você ouviu. Um decreto concedendo às mulheres o direito de se alistarem nas Forças Armadas do Brasil. Exército, Marinha e Aeronáutica. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, as mulheres que completarem 18 anos de idade poderão, de janeiro a junho, alistar-se para o recrutamento nas Forças Armadas. Ok? É uma boa notícia para a gente, é uma boa notícia para as mulheres de uma forma em geral. Isso nós esperávamos que acontecesse, estava já na hora, foi muito bem-vindo esse decreto, muito, ok? Agora, deixa eu dar só, fazer um pequeno comentário. Em primeiro lugar, esse alistamento não é obrigatório, como é para os homens, ok? Ele é voluntário e facultativo. Ou seja, as mulheres não terão a obrigatoriedade de se alistar. Mas se elas quiserem, as portas estão abertas para elas, ok? Esse recrutamento ele vai se dar em 3 etapas. Ele vai iniciar-se pelo alistamento, depois é feita então uma seleção, e se ela ali for recrutada, se ela passar naquela seleção, então ela é intimada para se incorporar às Forças Armadas, ok? Só mais um detalhe, até o momento da incorporação, a mulher poderá desistir, ok? Ela pode desistir. Agora, se ela vier a se incorporar, aí a partir dali, ela segue as normas que regulam o serviço militar nas Forças Armadas. E aí, então, elas não podem mais desistir, ok? Então fica já essa boa notícia para você. Além dessa, tem uma notícia muito boa também, e agora no caso vinda do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa semana nós tivemos uma portaria deste ministério estabelecendo estratégias destinadas à garantia da proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e quaisquer eventos de grandes proporções, ok? Essa portaria, ela trata de diversos assuntos, mas o assunto principal é o fornecimento de água gratuita nestes eventos.
Eu não sei se você lembra-se, mas no meio do ano nós tivemos, né, um incidente muito desagradável, né? E isso aconteceu no show da norte-americana, né, a Taylor Swift, né? Ela, eu não sei ainda como está a apuração desse incidente, mas uma jovem chamada Ana Clara Benevides, de apenas 23 anos de idade, ela passou mal nesse show e, apesar de socorrida, ela veio a óbito, ok? E o que aconteceu ali, segundo as apurações? Há uma notícia de que a empresa organizadora do evento, no caso a TF4, ela proibiu o ingresso das pessoas com água, né? Com garrafinhas de água para o próprio consumo. E naquele evento, né, nós estamos com uma onda de calor muito grande aqui no Rio de Janeiro. Aliás, aqui no Rio de Janeiro tem realmente ficado muito quente nos últimos dias. E naquele dia especificamente, desse grande evento, estava batendo 40 graus e a sensação térmica estava ainda 50 e poucos graus. E o que né, a apuração está revelando? Que muitas pessoas passaram mal, né? Houve essa proibição aí. Essa empresa, né, segundo essas apurações, elas não disponibilizaram água para o público em geral e nem mesmo elas propiciaram o acesso fácil à bebida, né, para que as pessoas pudessem se hidratar. Então, né, infelizmente, aconteceu aí esse, né, lamentável episódio. Uma jovem acabou vindo a óbito e eu creio que essa portaria ela visa, né, a impedir, né, que novos fatos desagradáveis, né, como aquele aconteçam novamente. Então, essa portaria ela tem um prazo de 120 dias, mas ela já é uma boa notícia para a gente, né, porque qualquer evento agora grande, inclusive nós estamos às vésperas aí, né, de um outro grande evento, que é o Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro, se não falha a minha memória, e certamente, né, os organizadores destes eventos vão ter que permitir que as pessoas ingressem, né, nos espaços portando água, se quiserem, e além disso, né, deverão disponibilizar ali meios, né, para que as pessoas possam se hidratar, né, nesses eventos, ok? E aí é claro, né, se também, né, você que participa destes eventos chegou lá e está havendo proibição, procure reclamar. Se for o caso, chame, né, os organizadores, chame os fiscais que estiverem no local, porque os órgãos municipais, no caso as prefeituras sempre colocam agentes ali, né, fiscalizando todo o movimento, e reclamem, né, para que o direito de vocês ele seja exercitado, ok? E é claro, né, para evitar que novas tragédias como aquela, né, ligadas à Ana Clara, aconteçam novamente, ok? Então fica aí essa segunda boa notícia, ok? Bom, dada aí essas duas boas novas no mundo do direito, eu quero agora também trazer uma boa nova da Palavra de Deus para a gente, ok? E a Palavra de Deus, é óbvio, né, para a nossa reflexão, né? Ok? E eu vou pegar um gancho, né? Eu vou pegar um gancho com essas duas boas notícias que nós tivemos no mundo do direito, né? O alistamento feminino, que antes era proibido, e essa questão agora, né, da obrigatoriedade desses organizadores de grandes eventos, né, terem que permitir o acesso das pessoas, né, com suas garrafinhas de água. E aí, eu quero trazer um texto para a gente, que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, eu vou fazer uma leitura, mas é interessante porque esse Evangelho, essa boa nova vai tratar, né, de uma narrativa entre Jesus e uma mulher samaritana. E envolve ali também uma questão de água, né? Mas não a água que a gente bebe, né? Mas uma água viva, né? Uma água que vem lá direto do trono de Deus. Vamos fazer a leitura primeiro?
da palavra para não ficar só nas nossas palavras, ok? Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Preste bem atenção. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Herdade é um poço, tá? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, que é a mesma coisa que o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Que passagem, né? Linda, maravilhosa. E eu vou só te dar assim uma síntese, né, desse contexto, só para a gente assim entender. Mas você viu aí que Jesus ele ia, né, da Judéia para a Galiléia. E nesse trajeto, ele com os discípulos, eles precisavam passar necessariamente por Samaria, que era uma cidade dos samaritanos. E ele, já cansado ali no caminho, o que ele fez? Ele se assentou ali naquela fonte, né? E essa fonte era chamada a fonte de Jacó. Era um poço que Jacó, né, no caso, né, e os seus filhos usavam quando faziam também viagens, né, de uma cidade para outra. E ali os samaritanos, eles tinham por hábito ir pegar água para beber. E aí, quando Jesus chega nessa fonte, essa mulher, né, ela está ali, ela aparece ali. E Jesus então pede a ela água, ok? E aí começa, né, esse diálogo aí que a gente acabou, né, de ouvir. Um diálogo entre ela e ele, uma mulher samaritana e Jesus, ok? E aí Jesus, ele começa também a falar com ela, né, de uma maneira que ele então ele vai usar aquilo que ela está fazendo para mostrar para ela que ele tinha uma água viva, né, para dar para ele. E que essa água, né, todo aquele que dela beber, certamente, né, não terá sede novamente, porque é uma água, né, segundo ele, que jorra para a vida eterna, ok? Então esse foi, né, um diálogo ali entre Jesus e essa mulher samaritana. A água, irmão, ela tem um simbolismo muito grande na Bíblia. Ela representa várias coisas. Mas dentre os seus simbolismos, a água, ela também representa o Evangelho de Jesus, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é uma água viva para a gente. Por que ela é uma água viva? Porque verdadeiramente ela jorra, né?
ela é uma fonte que jorra constantemente. E realmente essa água, ela nos projeta para o futuro, ok? Então é preciso que você entenda isso. É um simbolismo, mas também é uma realidade, porque a palavra de Deus realmente, ela é isso pra gente. Ela é uma água viva, ela não fica velha, né? E ela realmente sacia a nossa sede. Principalmente quando nós estamos, né, passando por uma aflição, uma tribulação, estamos vivenciando algum problema. A palavra de Deus realmente não só é alimento para o nosso espírito, mas também ela sacia as nossas vontades, ok? Bom, mas eu não quero me ater só, né, ao diálogo ali. Eu quero extrair algumas coisas também dessa passagem. E são coisas assim importantes, que aí eu preciso comentar com você, para que você receba essa boa nova. E a primeira logo que eu quero, né, destacar aqui, né, desse contexto, dessa narrativa, é que o encontro nosso com Deus, em primeiro lugar, ele não se dá tão somente por vontade humana. Nesse episódio aí, nós vimos que nesse caso aí, né, não foi só o esforço dela em estar ali com Jesus, mas o próprio Senhor Jesus, né, ele foi ao encontro dela. Ele foi pedir a ela a água, ok? Então, eu fico muito feliz com isso, com essa boa nova e com essa passagem. Ela nos ensina isso, né? Muitas das vezes nós achamos que só nós é que temos que ir a Deus, né, por nosso próprio esforço. Não, tá? Deixa eu já falar isso para você, ok? Jesus também, ele vem ao nosso encontro. Aliás, se nós olharmos as Escrituras, né, nós vamos verificar lá no Evangelho mesmo de João, no capítulo 3, verso 16, que está escrito assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós não nos achegamos a Deus pelo nosso próprio esforço. Foi o próprio Senhor Deus que, por nos amar, ele nos concedeu Jesus. Então, ou seja, Jesus, ele quando quer vir até mim ou até você, ele vem, ok? Não é só pelo nosso esforço, não. A gente extrai isso dessa passagem. Segundo que a gente, né, um segundo ponto que a gente pode extrair dessa passagem é que Jesus, ele não se preocupa só com o nosso momento atual, né, com aquela necessidade nossa atual. A gente percebe isso em suas palavras, né? É claro que ali aquela água estava saciando aquela mulher da sede ali que ela estava vivendo naquele momento, que ela precisava suprir aquela necessidade. Mas Jesus olhava para ela também, né, já vendo a necessidade dela para o futuro, né? Então Jesus já apresentava para ela ali a água viva que projetaria ela para a vida eterna. Ou seja, a boa nova do Senhor, o Evangelho do Senhor, é uma água viva para a gente que sacia não só a nossa vontade agora, mas também tem o poder de saciar, né, todas as nossas expectativas para o futuro. É conforme está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ok? Então, quanto mais a gente ouve a palavra, quanto mais a gente bebe dessa água, mais a nossa fé aumenta e mais a esperança da vida eterna, ela fica também evidente em nossas vidas, ok? Deixa eu só agora completar aqui o texto, né? Nós paramos aqui no verso de número 15, mas eu vou ler agora também o verso de número 16, né, para frente assim um pouquinho, só para poder a gente pegar o contexto todo, porque tem algo que eu quero mostrar aqui com relação também ao que o Senhor nos conhece, né, no presente e no futuro. No verso 16 desse capítulo 4 está escrito assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido,
porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, o que eu estou te trazendo esse texto? Porque olha só a situação dessa mulher, né? E como Jesus, ele realmente se preocupa não só com o nosso momento atual, mas como ele também está preocupado com o nosso momento futuro. Naquela época, as mulheres, elas não poderiam falar com os homens em público. Isso era algo proibido. E entre os judeus e samaritanos, menos ainda. Por quê? Porque a história mostra que os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Eles não eram amigos dos samaritanos. E olha a situação dessa mulher, né? Ela era uma mulher samaritana, quer dizer, ela não podia conversar, né, com os judeus. Ela, além de samaritana, ela era uma mulher que tinha uma vida sexualmente irregular. Naquele momento ali, a narrativa mostra que ela estava casada, né, com uma pessoa que não era marido dela, era marido de outro, ok? E aí, além disso, né, além dessas situações, ela ainda tinha, né, a dificuldade por si só em ser mulher. Por quê? Porque as mulheres, elas eram, né, assim, inferiores. Elas eram consideradas inferiores naquela época. Os homens eram realmente os mais poderosos, ok? Bom, uma outra coisa que a gente pode extrair dessa passagem é que Jesus, ele não prega só para a multidão. Isso é interessante. Aqui a gente vê Jesus pregando para uma pessoa só. Ele não está pregando para as multidões. A gente sabe que no ministério de Jesus, esse foi o grande problema de Jesus. A multidão apertava ele. Aonde ele ia, era uma multidão que acompanhava. Mas nesse caso aqui, ele está pregando para uma pessoa só. E o que eu extraio disso? É que ele se preocupa também com cada um de nós individualmente. Ok? Isso é muito bom. Então, o que eu posso te dizer? Se você hoje, por exemplo, se sente, né, em meio, vamos falar assim, a uma multidão e você acha que você não está sendo observado por Deus, se você acha que o que você está fazendo, Deus não está olhando, ó, não se engane, ok? Porque Jesus, ele se preocupa com cada um de nós individualmente. O Evangelho de Jesus é inclusivo. Jesus não faz acepção de pessoas. Assim como ele prega para a multidão, ele também prega individualmente. Assim como ele está de olho na multidão, ele também está de olho em cada um de nós. Ele sabe o que a gente precisa, ele sabe o que a gente está fazendo, ele conhece a nossa vida, porque ele conhecia a vida dessa samaritana, ok? E eu creio, né, que ele também conhece a minha vida e a sua vida. Então, o que eu posso, né, colocar para você? Beba dessa água, beba do Evangelho, leia a palavra do Senhor, vê como está a sua vida, ok? Medita nesta palavra e deixa o Espírito Santo de Deus saciar a sua sede, ok? Fique então com essa boa nova para você também, né, que o Espírito Santo ele possa falar melhor ao seu coração. Bom? E se você gostou, inscreva-se aí no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Acione aí o sininho para você receber as notificações. Eu te peço que você me ajude a compartilhar, né, essas boas novas do direito, essas informações. São informações importantes. Muitas pessoas, elas não sabem o que está rolando no mundo do direito. Então, se você compartilha, você também está dando oportunidade a outras pessoas de tomarem conhecimento, né, do que está rolando. E é claro, para ouvir também uma boa palavra de Deus. Ok? Então, além de compartilhar, deixa aí também o seu comentário e eu te agradeço por você ter ficado comigo até agora, né, recebendo essas boas novas. Espero no programa seguinte. Fica com Deus, um grande abraço e uma boa semana para você.